Oi, tudo bem com você? Hoje nós estaremos vendo a natureza humana. Mas antes eu gostaria de te pedir que você desse o seu joinha, compartilhe o vídeo e se inscreva no canal. Ajude ao canal a crescer. Vamos ver agora o que a palavra nos diz para hoje. Está lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 16 até o versículo 22, diz assim: quero dizer a vocês o seguinte: deixe que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana, porque a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer. E o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos. E por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Porém, se o Espírito de Deus que guia vocês então vocês não estão debaixo da lei. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que eu já disse: os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Mas o Espírito de Deus produz amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. Vejam só. Essa passagem bíblica, ela nos relata que dentro de nós existem duas naturezas. Né? E essas duas naturezas, elas são contra uma a outra. Elas vivem em conflitos, elas vivem brigando, elas vivem em confusão. Uma não se dá com a outra porque elas têm pensamentos, ações diferentes uma da outra. E essas duas naturezas, elas vivem dentro de nós, né? E aí, essa luta, né, que a gente tem no nosso dia a dia, né? O modo da gente pensar, muitas vezes a gente pensa uma coisa, mas a gente não quer fazer, e às vezes a gente faz. Às vezes a gente não quer fazer uma coisa, mas acaba fazendo outra. É esse conflito, é essa briga que a Bíblia nos mostra. E eu fico pensando que tem uma historinha, eu não sei se você já ouviu, a historinha dos dois lobos, né? E essa história é muito interessante porque ela fala claramente também sobre o que a gente acabou de ler na Bíblia, né? A história, ela conta que um jovem, ele foi injustiçado pelos seus amigos e ele correu, foi na casa do avô dele, pedir que o avô dele aconselhasse ele no que ele fazer. E o avô dele disse que também já tinha sido injustiçado e também não gostava das pessoas que praticavam essas injustiças e não se arrependia. Mas também sabia que dentro dele havia dois lobos, um lobo mau e um lobo bom. O lobo bom era aquele lobo paciente, pacífico, que tudo relevava, que tudo deixava para lá, que não gostava de confusão, que gostava de paz. E assim vivia a vida dele. Mas o lobo mau, o lobo raivoso,
era aquele lobo cheio de confusão, cheio de conflito, que partia para cima e brigava e falava e não aceitava e queria do jeito dele e era cheio de ódio, e isso fazia mal. E aí ele disse que dentro dele existia esses dois lobos que viviam em conflito e que viviam brigando. E o seu neto, muito atento no que seu avô estava contando, falando, perguntou: mas vovô, qual dos dois lobos ganha nessa briga? E aí o avô dele sabiamente disse assim, que era aquele a qual ele alimentava mais. Aquele que ele alimentava mais era o lobo que ganhava, que vencia. Seja para o lado bom ou seja para o lado mau. E aí a gente pode, responder essa pergunta para a gente mesmo. Qual o lobo eu tenho alimentado dentro de mim? Qual o lobo eu tenho alimentado dentro de mim? A luta dentro de mim é grande. E ela é igual à luta que você também enfrenta. Todos nós enfrentamos essas lutas desses dois lobos dentro da gente. A Bíblia, ela fala claramente a natureza humana, a natureza de fazer as coisas, a natureza da carne, ela quer fazer as coisas erradas, ela quer sair, ela quer beber, ela quer fumar, ela quer mentir, quer arranjar briga, quer arranjar confusão, As coisas que são contra. Já a natureza espiritual, ela é o quê? Ela produz o quê? O fruto do Espírito. Produz 9 frutos, mas olha quanta coisa: alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade, domínio próprio. 9 frutos do Espírito que são produzidos em nossa vida, mas para ser produzido e para ele ser manifesto na nossa vida, a gente precisa alimentar esses dois lobos que tem dentro da gente. E como é que a gente pode alimentar esse lobo bom? Porque o lobo mau vamos deixar de lado. A gente precisa querer alimentar o lobo bom. Porque o lobo bom é aquele lobo que vai o quê? Nos trazer tranquilidade, nos trazer paz, nos trazer alegria, nos trazer prazer de viver, nos trazer alegria. E é esse lobo que a gente precisa querer alimentar. Mas como eu vou alimentar esse lobo dentro de mim? Onde eu vou arranjar esse alimento para me alimentar esse lobo dentro de mim? Simples demais, gente. Simples demais da conta. Aqui, ó. É aqui. Esse é o nosso alimento. Esse é o pão da vida. É o pão da vida. Esse é o nosso alimento que a gente precisa buscar. Comer, ler, meditar, pensar, refletir. Todos os dias. O horário não importa, é o melhor horário que você tenha para abrir a palavra e olhar e ler e meditar nela, para que ela possa te fortificar. A gente não levanta de manhã cedo e a primeira coisa que a gente faz, depois que a gente faz os nossos asseios, depois que a gente escova os dentes, o que a gente faz? Vai procurar tomar um café, um lanche, para ficar bem alimentado. Igual para o corpo e para o espírito, que a gente precisa fazer, buscar o alimento da palavra.
Pode ser de manhã, pode ser à tarde, pode ser à noite, o melhor horário que você tenha. Mas a gente precisa se alimentar todos os dias para que este lobo bom possa o quê? Vencer, possa sobressair. Igual o meninozinho disse, né? Quem é que vai vencer? Qual dos dois lobos vence? Então, eu preciso alimentar o meu lobo bom para que ele vença nos momentos difíceis. Porque momentos difíceis para a gente tem todos os dias, em todas as horas. A gente precisa estar alerta, porque a qualquer momento a gente pode ter motivos para a gente soltar o nosso lobo mau ou o nosso lobo bom. Isso vai depender de qual está sendo alimentado, de qual está sendo mais cuidado. Que você possa refletir isso essa semana, que você possa pensar nisso essa semana. A gente vive em um momento tão desafiador, onde tantas coisas nos fazem perder a paciência, tantas coisas nos fazem mal, nos dá raiva, nos faz ficar indignados com tantas coisas erradas, injustas que acontecem, que a gente vê e que muitas vezes a gente precisa engolir seco. Quando eu era criança, que fazia alguma coisa errada e que levava peia, a minha mãe dizia: engole o choro, engole o choro. E eu ficava soluçando. E hoje não é diferente. Às vezes a gente precisa engolir o choro para não, né? Até mesmo para não falar, para não dizer assim umas poucas e boas. Mas para isso acontecer, eu preciso estar alimentando o meu lobo bom, sendo alimentado mais espiritualmente, para que os frutos do Espírito Santo, os frutos do Espírito possa sobressair na minha vida e eu possa ser uma pessoa de paz, uma pessoa tranquila e uma pessoa que saiba ter o domínio próprio na hora certa. A frase da semana que eu gostaria de deixar para vocês pensarem e refletir é essa daqui. Olha, tá aqui. Eu coloco as frases na Bíblia, depois não sei qual é. Aqui, olha, diz assim, frase: mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. Veja bem, não existe lei. Não existe lei para o amor. Não existe lei. Não existe nenhuma lei que diga assim: olha, você é obrigado a amar. Se você não amar, você vai preso. Não existe. Não existe nenhuma lei para dizer assim: olha, você tem que ter alegria. Se você não tiver alegria, você vai ficar de castigo ali. Não existe lei. Para os frutos do Espírito Santo não existe nenhuma lei. A gente precisa buscar. A gente precisa querer a cada dia ser transformado dia após dia, através do poder de Deus, através da palavra, que é a palavra que vai mudar o nosso modo de pensar, a nossa maneira de ver as coisas, vai mudar o nosso modo de interpretar tudo o que acontece na nossa volta. É através da palavra de Deus que a gente consegue ter uma vida de acordo com a vontade de Deus, sendo
lobos bons, cordeiros, ovelhas. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. E até a próxima semana, se Ele quiser. Fica na paz de Jesus, amém? Que Deus te abençoe.